Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês que hoje nós vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo. E eu tenho já começado a falar para vocês sobre o Espírito Santo, o Paráclito, o advogado, aquele que foi enviado por Jesus Cristo quando ascendeu aos céus. Jesus, Deus histórico, o rosto de Deus, que durante 3 anos anunciou a boa nova, que morreu por nós, viveu sua paixão, sua morte, morte de cruz, e ressuscitou, trazendo-nos o prêmio da vida eterna, resgatando a nossa intimidade com Deus, restabelecendo a aliança com Deus que foi perdida com o pecado. Esse Jesus, durante 3 anos, ensinou os seus apóstolos sobre a boa nova, sobre o Evangelho, ou seja, a mensagem de amor de Deus. Ele ensinou que Deus é Pai. Se vocês procurarem no Antigo Testamento, vocês em nenhum momento vão encontrar alguma referência de Deus como Pai. É o Senhor dos Exércitos, é o Todo-Poderoso, é o Deus de Israel, é o Deus Magnífico, tudo é aquele que sou, eu sou aquele que sou, como ele se apresenta a Moisés, mas Pai somente no Novo Testamento, através da própria palavra anunciada por Jesus. Inclusive, Jesus usa uma palavra que é Abba, que significa, na verdade, papaizinho. É tão íntimo que ele chama Deus Pai de papaizinho, meu papaizinho, né? Eu, como um bom baiano, chamaria meu painho. Pois bem, então, este Pai, ele nos criou a sua imagem e semelhança, como eu já disse aqui. Enviou o seu Espírito, enviou Jesus Cristo, seu Filho, que encarnado no seio da Virgem Maria, percorreu o mundo conosco, esteve conosco, Emmanuel, e ele ensinou-nos sobre a boa nova, sobre o amor de Deus. Mas esse Jesus, tendo ensinado, nós, apesar de sermos inteligentes, sermos imagem e semelhança por termos as características que eu já disse, inteligência, liberdade, vontade própria, nós não conseguiríamos conceber em nossa cabeça a dimensão do mistério da palavra de Deus. Nós não conseguiríamos entender se não fosse o próprio Deus em nós revelando a verdade, fazendo com que nós percebamos e entendamos e vivamos esta verdade. É o Espírito Santo deixado por Jesus que vem fazer este trabalho de nos fazer compreender as palavras de Jesus. Durante 3 anos, Jesus percorreu o mundo, esteve no mundo com os apóstolos, ensinando. E os apóstolos, apesar de conviverem intimamente com Deus, intimamente com Jesus, eles pecavam, eles não compreendiam, eles, por exemplo, disputavam uma posição ao lado direito de Jesus, eles traíram, Judas Iscariote traiu, Pedro traiu, os apóstolos não foram até o Gólgota, onde Jesus foi crucificado, ficaram amedrontados, só Maria presente, João presente, mas os outros onde estavam? Ficaram pelo meio do caminho, com medo. E eles tinham medo. E esse medo fez com que eles, depois da morte de Jesus, eles se encerrassem numa salinha, numa casa em Jerusalém, que a gente chama de cenáculo. Ou seja, cenáculo é uma sala pequena, um ambiente. Ficaram escondidos com medo de serem vistos e serem presos. Por quê? Eles não tinham ainda o Espírito Santo. Mas em Pentecostes, esse Espírito Santo, como línguas de fogo, desce sobre os apóstolos e anima-os e dá coragem. E a primeira coisa que eles fazem é sair do cenáculo e se encontrarem com uma multidão de gente de todos os lugares que falavam idiomas diferentes, porque era festa de Pentecostes. E
Pentecostes é uma das 3 festas mais importantes dos judeus. E aí estava ali em Jerusalém um monte de gente reunido. E eles, diante daquelas pessoas, começaram corajosamente, eles começaram a falar da experiência que eles tiveram com Jesus e, animados pelo Espírito Santo, a revelação da Boa Nova. Só nesse momento, muitas e muitas milhares de conversões aconteceram. E a igreja começou a nascer. A igreja nasce em Pentecostes. Pois bem, este Espírito Santo, ele começa a realizar nos apóstolos, nos discípulos de Jesus, e vem fazendo isso durante todos esses mais de 2000 anos, em cada um de nós, vem realizando a sua graça, a sua obra de evangelização, de santificação. É esse Espírito Santo que em nós nos faz desejar ardentemente Deus, buscar Deus. Sem Ele, não conseguimos. Pecamos, porque nós somos pessoas tendenciosas ao mal, porque temos em nosso coração, na nossa alma, a mancha do pecado original. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele vem em nosso socorro. E Ele, então, nos dá o Espírito Santo que nos proporciona esse desejo de estar em comunhão com Deus. É o Espírito Santo que nos move a buscar Deus. E Ele vem a nós no sacramento do batismo. Quando somos batizados, nós recebemos a infusão do Espírito Santo. Ele vem morar no nosso coração, na nossa alma. E Ele morando na nossa alma, Ele começa a alimentar a nossa fé, que é um dom de Deus. E esta fé vai crescendo à medida que nós vamos nos abrindo à obra do Espírito Santo em nós. E este Espírito Santo, sendo Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, este Espírito Santo, ele imprime em nós os seus traços. E quais são os seus traços? Não traços fisionômicos, não traços pessoais ou de personalidade, porque isso é uma coisa especificamente humana, mas os traços divinos. E quais são os traços divinos? Apresento para vocês os frutos do Espírito Santo. Estes frutos do Espírito Santo que começam a surgir em nós, a eclodir, a frutificar em nós, nada mais, nada menos é a transformação do Espírito Santo em nós para que nós sejamos santificados. Ou seja, à medida que a gente vai sendo santificado, nós vamos adquirindo os traços de Deus, os traços do Espírito Santo. Poderia colocar entre aspas, nós estamos sendo divinizados. Não que nós nos tornemos deuses, não é isso, mas pela proximidade de Deus em nós, pela infusão do Espírito Santo em nós, pela comunhão com Deus em nós, a comunhão que acontece em nós, nós somos santificados. Eu não vou usar a palavra assim, nós nos santificamos, porque parece que é uma ação nossa, e não, é uma ação do Espírito Santo em nós. E aí, este Espírito Santo em nós faz com que nós frutifiquemos essas qualidades, essas graças, esses dons, esses frutos. E nada mais são do que os traços próprios de Deus. E quando eu começar a falar de cada um, vocês vão ver, mas, gente, você está falando de Deus. Sim, eu estou falando de Deus. Deus é amor, Deus é paz, Deus é plena alegria, Deus é o sumo bem, é a bondade em pessoa. E quando nós estamos irmanados com Deus, cheios do Espírito Santo, agraciados pelas bênçãos de Deus, nós também trazemos esses frutos para a nossa vida. Nós frutificamos todos esses traços. E é isso que nós vamos falar hoje. Então, na verdade, nós, como filhos de Deus e seguidores de Cristo, passamos a ter uma vida em Cristo. E essa vida em Cristo, ela está enraizada no reino de Deus, enraizada na graça de Deus. E
essa raiz, quanto mais se aprofunda, mais nos coloca firmes na fé. Porque uma raiz que não é muito profunda, vem uma tempestade, vem uma tribulação, vem uma tentação e a gente vai cair, com certeza. Mas quanto mais nos abrimos e deixamos que o Espírito Santo, como uma seiva, passe por nós, nos alimente, nos transforme, nós vamos nos fortalecendo como uma árvore que vai crescendo, o seu tronco vai ficando robusto, as suas raízes vão ficando profundas e ela vai ficando forte. Vem tempestade e a árvore continua ali firme. Assim é o cristão que se deixa levar pelo Espírito Santo. E depois de tudo, o que acontece? O que aparece? Os frutos. Os frutos, como a gente conhece bem na natureza, não é uma coisa mágica que nasce assim, pá! Fui batizado, agora tenho os frutos e pronto, já estou na graça de Deus. Sim, há uma graça santificante que nos deixa puros após o nosso batismo, após a confissão que fazemos no sacramento da penitência. Ok, mas esses frutos, eles amadurecem também a partir do momento que nós nos inclinamos a Deus, nos abrimos a Deus. Os frutos, eles vão aparecendo, vão surgindo, vão amadurecendo em nós. É como na natureza, um tempo de graça, que a gente chama de Kairos, o tempo da graça do Senhor, a vida em Cristo. A partir do momento que a gente mergulha na graça de Deus, mergulha no desejo de Deus, na vontade de Deus, e se deixa levar pelo vento do Espírito Santo, nós então começamos a frutificar. E eles vão aparecendo aos poucos na nossa vida e vão cada vez mais se consolidando, tornando-se frutos maduros, frutos bonitos, gostosos, que geram outras almas para Cristo. Porque as pessoas ao nosso redor, nos vendo santos, elas ficam ou incomodadas, porque elas estão muito enraizadas no pecado, e a nossa santidade as incomoda, porque aponta e ilumina que elas estão nas trevas, ou então elas ficam tão maravilhadas que elas se deixam levar e se aproximam. E vocês vão ver isso daqui, como eu vou explicar cada um, para vocês entenderem como é que isso se dá, ok? Até aí tudo bem? Mas isso tudo aí começa através do batismo. Sim, acontece a partir do batismo com a vinda do Espírito Santo no nosso coração. Sem o batismo não tem como, porque esse fruto de vida. Olha, Deus tem a misericórdia infinita e eu não posso te responder que uma pessoa que não foi batizada, ela não é uma pessoa que Deus a ama e que vai realizar uma obra maravilhosa na vida dela. Eu não posso afirmar que não. Mas, sim, o batismo é quando nós nos tornamos filhos de Deus. Somos meras criaturas. Ao sermos batizados, nós recebemos um selo, uma marca. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, herdeiros de Deus. E essa herança é toda essa graça, é o próprio reino de Deus. É a própria presença de Cristo em nós. Entendeu? Então, o batismo, como sacramento de rito inicial, ele é esta entrada na família de Deus. Nós somos criaturas amadas, fomos feitos em imagem e semelhança de Deus, mas Ele quer muito mais. Ele quer que nós vivamos em intimidade, e no pecado nós perdemos essa intimidade. Batizados, nós estamos ali segurando na mão de Deus. Deus estende a sua mão, e aí quando nós somos batizados, é como se nós estivéssemos ali segurando a mão de Deus, dizendo: sim, me puxa, eu quero estar contigo. Eu não sou uma mera criatura mais. Eu não estou assim à mercê do mundo. Eu estou agora nas tuas mãos. Entendeu? Isso acontece alguma coisa comigo antes de eu me batizar? Bem, os mistérios de Deus são misteriosos, redundância, né? Mas Deus perscruta o seu coração e sabe muito bem
o que você busca. Então, de alguma forma, Deus já está olhando para você, sabe que você está num processo e que, de alguma forma, isso vai ser levado em conta. Ok? Não se angustie com isso. Tipo assim, eu não posso me mexer até o dia do meu batismo. Não, calma. Ok? Muito bem. Então, vamos começar lendo a passagem onde São Paulo, ele fala sobre os frutos do Espírito. Mas antes ele começa a falar sobre os frutos da carne. Tá? A partir do versículo 16, ele primeiro delineia frutos da carne, que são os frutos opostos aos frutos do Espírito. E aí vocês vão ver que são frutos que muitas vezes nós conhecemos porque nós já experimentamos, porque nós estamos no mundo e nos deixamos levar pelas tentações, tribulações, e muitas vezes nós podemos já ter experimentado desses frutos. Mas nós somos chamados a aspirar as coisas do alto. Nós somos chamados a viver na graça de Deus e a frutificar os traços de Deus. Então, já que você está com a minha Bíblia, com aquela voz de radialista, começa a ler capítulo 5 da carta de São Paulo aos Gálatas, versículo 16 até o 25. Lê primeiro o trecho dos frutos da carne, dá uma pausa, aí depois a Malu vai ler os frutos do Espírito, ok? E onde que você deu onde que eu paro? Você vai ver, quando terminar os frutos da carne, você vai ver. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis aos apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes ao da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que querereis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão os reinos do céu. Isso. De Deus. Isso. Então, olha só, aí São Paulo elenca vários frutos da carne, né? E muitos desses têm as suas divisões, as suas subdivisões, né? Por exemplo, bebedeira. Não é só você beber álcool. Aí, ele, por exemplo, não fala sobre drogas, mas você já presume que dentro desse fruto da carne, as drogas que são viciantes, exatamente, estão incluídas. Exatamente. Você está fora de si, você se torna um viciado em algo que você perde a sua liberdade. E nós somos imagem e semelhança de Deus. E uma das características é a liberdade. E como livres, nós podemos nos tornar escravos de Deus. Sim, por vontade própria, porque temos livre-arbítrio. Então, por vontade própria, nós podemos entregar a nossa liberdade a Deus. E entregando a nossa liberdade a Deus, nos tornando escravos de Deus, nós temos toda a liberdade de volta para viver plenamente a graça. São Paulo vai dizer em uma de suas cartas: tudo me é permitido, mas nem tudo é proveitoso. Tudo me é permitido porque eu sou livre, mas nem tudo é proveitoso, porque tem certas coisas que são frutos da carne. Então, com a liberdade, nós podemos, na vontade própria, devolver a Deus, tornando-nos escravos de Deus. E escravos de Deus, nós temos a liberdade de viver esse sim que nós demos a Ele. E Deus nos abençoa para que nós possamos viver e frutificar as coisas boas e ter uma vida plena, uma vida de graça. O contrário é exatamente viver encharfurdado
nos frutos da carne. Porque se você observar, todos eles levam à escravidão. Uma escravidão que realmente prende, vicia, condena, mata. Vocês começaram a perceber isso, né? O mundo fala, não, eu sou livre, eu faço sexo livre, eu faço à vontade, o meu corpo é meu. Mas na verdade, a pessoa nada mais é do que uma escrava de suas paixões desordenadas, né? Ela não tem controle sobre si. Ela vai com a moda, vai com a massa de manobra, ela vai com as ideologias, ela vai com as opiniões, ela vai com o seu desejo carnal, que ela não tem mais controle. Agora, a partir do momento que você se entrega a Deus, você é livre, dizendo sim a Ele, para viver plenamente na graça dEle. E tudo é permitido, mas aí você fala, eu não quero cair neste pecado, porque eu sei que isso não vai me trazer benefício nenhum. Então eu opto por não cair nesse pecado e sou feliz por isso, graças a Deus, e sou livre. Eu posso, porque eu tenho livre-arbítrio, mas eu não quero. Por quê? Porque eu sou livre. Vocês entenderam? Olha que coisa bonita. Malu, é a sua vez de ler agora os frutos do Espírito Santo. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Isso. A sua tradução tem algumas palavras que não estão naquela Bíblia que está ali, que não estão aqui, mas são sinônimos, não tem problema nenhum, tá? Eu vou usar essas palavras, que são as palavras que estão na minha Bíblia, tá bom? Mas é tudo a mesma coisa. Por exemplo, caridade é amor, ok? Pois bem, vamos lá. Eu vou começar exatamente pelo amor. Eu disse que esta árvore somos nós, e nós recebemos no nosso batismo o Espírito Santo que vem morar em nós. E ele, como uma seiva, ele vai nos alimentando. E ele vai nos transformando, nos delineando os seus traços. E esses traços vão frutificando em nossa vida. Deus é amor. É a primeira definição, a definição mais clássica, mais perfeita, mais completa de Deus é Ele é amor. E Ele é um amor tão infinito que Ele é transbordante. E por transbordar esse amor, no amor Ele nos criou. Por amor Ele nos criou. Com amor Ele nos criou. E para o amor Ele nos criou. Este amor que é Deus. Então, se o Espírito Santo é o amor entre Deus Pai e o Filho Jesus Cristo, se Deus, uno e trino, é amor, o seu traço principal é o amor. Logo, o primeiro fruto que eu vou falar é o amor. Quando nós nos tornamos cristãos, quando nós passamos a ter uma vida em Cristo, quando nós podemos dizer como São Paulo, já não sou eu, mas quem vive é Cristo que vive em mim, nós exalamos esse amor, transbordamos esse amor. Nós nos assemelhamos a Deus que é amor. Então, este amor fica evidente, fica estampado. Onde a gente chega, as pessoas percebem, epa, chegou um cristão, chegou uma pessoa de Deus, um homem de Deus. E isso muitas vezes é assim, evidente, sabe? As pessoas, quando estão em grau de santidade muito grande, elas chegam no ambiente, o ambiente todo fica... Igual aquela pessoa ruim, que quando chega, e parece que tem uma nuvem negra no ambiente, né? O contrário também acontece, a pessoa chega, e aí as pessoas, caramba, que coisa boa, que paz... porque o fulano chegou, né? Por causa deste amor que transborda no seu coração, ok?
E qual é o primeiro e mais importante mandamento ensinado por Jesus? Amar aos outros como a si mesmo. Esse é o segundo e tão importante quanto esse. Amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente. Né? Esse é o primeiro mandamento da lei de Deus, os 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus, trazendo a perfeição, a lei, ele coloca amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Por quê? Se você diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, você é um mentiroso. Por quê? Como filho de Deus, como irmão de Jesus, como herdeiro da graça, como ungido pelo Espírito Santo, você vai transbordar esse amor. E esse transbordamento acontece aqui, logo de cara, de início. Com quem nós convivemos no dia a dia? Com as pessoas que estão ao nosso redor. É a nossa família, o nosso colega de trabalho, de escola, de faculdade, as pessoas, nossos vizinhos. Então são todos esses próximos que nós convivemos todos os dias que vão perceber em nós esse amor. E nós somos impelidos, impulsionados pela graça de Deus a viver esse amor, ok? O segundo fruto que eu quero chamar a atenção é o óbvio, a alegria. Alegria. A pessoa que está em Cristo não é um triste cristão, não pode ser. Um triste cristão é um cristão triste. Gostou? Gostou? Um cristão triste é um triste cristão. Pois bem, então, eu já falei aqui, eu não falei aqui porque eu não falei aqui as bem-aventuranças, né? Eu falei lá na Santana e no dia que teve o aniversário da cidade não tivemos aula. As bem-aventuranças, que estão no capítulo 5 de Mateus, elas também, em muitas Bíblias, estão escritas assim como felicidade. Felizes os pobres de espírito, felizes os mansos, felizes aqueles que forem perseguidos. Por quê? A palavra bem-aventurança é sinônimo de felicidade. Por quê? A palavra bem-aventurança vem do termo latim beatitudes. Em latim, existem 2 termos para definir felicidade. A palavra beatus e a palavra félix. A palavra félix significa felicidade, mas é um feliz do mundo. É aquele cara que, tipo assim, ganhei o prêmio da loteria. Yes, eu tô feliz, não sei o que, vou encher a cara, vou comprar um carro e não sei o que. Exatamente. Aí, o que acontece? O carro bate, ele fica doente, o dinheiro vai embora, ele gasta inconsequentemente. A felicidade é uma felicidade efêmera, ela vai embora. É uma felicidade do mundo. Mas a felicidade, a beatitude, a felicidade da bem-aventurança, ela é uma felicidade divina. É uma felicidade eterna. É uma felicidade real. Ninguém pode tirar da gente. Exatamente. Então, esta alegria como fruto, ela está ligada a esta felicidade. Por quê? Você, como cristão, no meio de uma tribulação, você pode estar feliz. Você pode estar alegre, porque você está em Deus. Você vendo nos Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que logo no início, São Pedro e outros apóstolos foram presos pelos fariseus, que falaram: olha, vocês não podem mais falar desse tal de Jesus, vocês não podem ficar falando dessas coisas não, nós proibimos vocês. E aí São Pedro fala: nós preferimos obedecer a Deus do que aos homens. E aí os fariseus mandaram uma surra aos caras, bateram nele. E o que aconteceu? São Pedro e os apóstolos que estavam com eles saíram felizes porque tinham apanhado em nome de Jesus. Olha que coisa, né? Tiveram a honra de serem martirizados, de serem injuriados, de serem maltratados
levarem uma surra. Porque não seguiram a multidão. Exatamente. Então, essa alegria é uma alegria que o mundo não tem, que o mundo não oferece. É uma alegria interior, de você saber que Deus te ama, de você saber que Deus te quer bem e sabe onde está a sua felicidade. O terceiro fruto que eu quero chamar a atenção é a paz, que irmanada com a alegria também é denotada por essa vivência em Deus. A partir do momento que você tem Deus no seu coração, você pode vir a tribulação que for, você tem uma paz interior, você coloca a cabeça no seu travesseiro e você dorme, você repousa. Jesus estava dormindo na barca em plena tempestade. E os apóstolos, pescadores experientes, começaram a se afligir. Meu Deus do céu, essa tempestade, o que está acontecendo, não sei o quê. E Jesus lá dormindo, calmíssimo. Aí acorda Jesus lá, Senhor, nos ajuda. E o que ele fala? Homens de pouca fé. Aí vira para a tempestade, ó, parou, cheguei. A tempestade acaba. Por quê? Porque Deus é Deus. Ele tem poder. E esta paz é a paz que fez com que Jesus estivesse ali, no meio de uma tempestade, dormindo no barco. Por quê? Ele não precisa se preocupar. Ele é Deus. E nós, com Deus em nosso coração, também não precisamos nos preocupar. Venha a tempestade que for, nós temos Deus. E aí o que acontece? Senhor, eu espero em Ti, confio em Ti. Se eu vier a morrer, Senhor, eu vou estar nos Teus braços, bendito sejas. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que é verdadeira paz. Jesus fala, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Não como o mundo dá, porque a paz do mundo é uma ausência de guerra. Na verdade, a paz de Deus é uma guerra. Sabe por quê? Porque a gente tem uma guerra contra o mal, uma guerra contra o pecado. Diariamente nós estamos em luta, nós somos soldados, nós somos guerreiros, guerreiros da paz. Nós temos a paz interior, a paz fruto do Espírito, mas nós estamos com a espada desembanhada, para quando vem o demônio, quando vem o homem velho, quando vem o mundo querendo nos seduzir, nós, opa, aqui não tem ver não, manda embora, entendeu? Então, este fruto do Espírito é um fruto característico da pessoa que está com o Espírito Santo, que está no Espírito Santo, ok? Vou falar agora sobre a bondade. Esta bondade, diferente de benignidade, que parece que são sinônimos, né? Ok. Esta bondade, o próprio Jesus fala, Deus é bom. Falo, tu és bom, não sei o que. Deus é bom. É claro, Ele é Deus. Mas Ele quer realçar, denotar que Deus é bom. Por quê? A bondade de Deus é infinita. E Ele nos provê de tudo que precisamos. Ele nos agracia. Todos os dias Ele faz o sol nascer para a nossa felicidade. E nos dá a oportunidade de viver as suas graças. Cabe a nós abrir nossos braços e receber essas bênçãos que estão reservadas para aquele dia. Muitas pessoas não recebem porque não estendem as mãos, não se apresentam para Deus dizendo, Senhor, envia, pode mandar. Eu não sei que o Senhor vai conseguir segurar porque é muita bênção, mas Senhor, Tu mandas sempre o frio conforme o cobertor, não é? Então pode mandar. E aí Deus manda sim. E aquelas bênçãos chegam e você vive na graça, porque Deus é bom. Deus é bondade plena. A palavra generosidade tem a mesma etimologia da palavra Gênesis, da palavra progenitora, porque é origem boa. Por exemplo, quem é o generoso? É aquele que é desapegado e que, vendo a pessoa necessitada, ela é generosa, doa. Aí, por exemplo, o generoso
ele é aquela pessoa que tem a origem dessa palavra de Gênesis, de progenitor e generosidade, significa a pessoa que tem uma origem boa, e por ter uma origem boa, tem muita abastança. E tendo abastança, ela pode doar as suas graças para as outras pessoas. Por exemplo, os ricaços, o sangue azul, eles não precisavam nem trabalhar, eles tinham tudo, tinham terras, tinham ouro, tinham isso, tinham aquilo ali, não é? Ok, então eles eram abastados, eles tinham muitas coisas, né? Tinha uma origem, de berço eles já tinham tudo, ok? Então, quando eles se abriam e ofertavam um pouco das suas coisas para aqueles necessitados, eles eram chamados de generosos. Ok, a bondade de Deus, ela é generosa. Porque Deus, que é o sumo bem, olha só, é o sumo bem, ele dá de si mesmo. Então essa bondade é você estando em Deus e com Deus, você dá a si mesmo. Você ser bom como Deus é bom. É você buscar ser generoso. Já a benignidade, que é muito similar, muito próximo, é você saber da necessidade do mundo e fazer a sua parte com uma autorresponsabilidade sem querer recompensa, sem interesses, nada de política. Ó, eu tô te dando isso daqui, mas vota em mim, tá bom? Nada de toma lá da cá. Essa benignidade é uma bondade, é você ser aberto de coração para partilhar as suas coisas. Não só a bondade é você partilhar de si mesmo. A benignidade é partilhar do que você tem. E você fazer isso sem interesse. E você fazer isso sem desejo de recompensa. Então, este é o fruto do Espírito Santo. Por quê? Se Deus é bom, Ele gera em nós a bondade para que também vivamos essa bondade e possamos dar a nós mesmos. E aí nós somos capazes até de morrer. Porque o que disse Jesus? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelo seu irmão. E ele deu exemplo. Ele deu a vida por nós. Ele morreu na cruz. E aí, qual é o nosso chamado? É também nós darmos a nossa vida pelo irmão. Às vezes não é dar uma vida é morrer simplesmente. Ah, eu vou morrer no seu lugar enforcado, tá bom? Não. Por exemplo, uma mãe dá a vida pelos seus filhos. Ela abre mão das suas vontades, das suas noites. Quantas vezes as nossas mães ficam acordadas porque nós estamos com febre? E ela fica toda hora lá medindo a nossa temperatura, preocupada, nos dando remédio para a gente procurar, para a gente se melhorar. Quantas vezes alguém próximo a nós fica assim, solidário e dá um ombro amigo e cuida e permanece conosco, abrindo mão de si mesmo pelo outro. Então, essa bondade é abrir mão de si mesmo, é morrer pelo outro, é dar a vida pelo outro. Enquanto que a benignidade é você partilhar os seus bens sem interesse de troca, de recompensa. Ok? Vocês entenderam? Que maravilha, maravilha. Qual que eu vou falar agora? Vou falar sobre a fidelidade. Pensei nela. É mesmo? Então, por isso que eu vou falar. Fidelidade. O que é fidelidade? É a pessoa constante. É a pessoa confiável. É a pessoa que você fala, nesse aí eu ponho a minha mão no fogo. Porque ele é fiel. Porque ele tem uma palavra só. Ele não é aquele cara que fala que vai e não vai. É aquela pessoa que diz sim, depois volta atrás e diz não. Que a gente não confia, que a gente não sabe o que esperar. É uma pessoa fiel, uma pessoa constante, uma pessoa responsável. Deus é fiel. Ele é fiel. Ele é
Deus de uma palavra só. Ele nos ama e promete e cumpre. E Ele está sempre presente. Nós podemos confiar nele. Nós temos em Deus um amigo verdadeiro. E nós, somos amigos verdadeiros dos nossos irmãos? Somos pessoas fiéis, como Deus é fiel? Então a fidelidade é também um fruto do Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo, ungidos pelo Espírito Santo, nós temos esses traços. E um desses traços é a fidelidade. As pessoas podem confiar em nós. Nós temos uma só palavra. Nós somos pessoas íntegras. Somos pessoas honestas. Ah, faltou aqui o fruto da honestidade. Não, está aqui dentro. Faltou o fruto da integridade. Não, está aqui dentro. Porque se a pessoa é fiel, ela é íntegra. Se ela é fiel, ela é honesta. Ela não vai ficar contando histórias para passar a mão, passar a perna no outro e enganar. Ela é uma pessoa de uma palavra só. Sacou? Então, vocês vão observando que aqui está o retrato de Deus. Se Jesus é o rosto de Deus, aqui estão os traços que eu vou usar o termo de personalidade de Deus, mas não é o termo certo, mas são os traços divinos. A gente vê aqui, gente, tudo que você está falando aqui, Aldo, você está falando de Deus. Sim, mas eu estou falando de Deus em nós. Então, nós somos chamados a sermos verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. Gente, isso é muito sério. Eu estou falando desde o meu primeiro encontro aqui com vocês sobre somos criaturas e como criaturas prediletas de Deus, nós recebemos uma alma, o sopro do Espírito Santo, e nós recebemos a imagem e semelhança, nos tornamos imagem e semelhança. Nenhum outro animal, nenhum outro ser do mundo, do universo é igual a nós. Somos imagem e semelhança de Deus. Temos as características da inteligência, da liberdade, da vontade própria. Agora, isso daqui é o retrato de Deus. São os traços de Deus que nos configuram. O cristão, quando ele se torna santo, ele está configurado com essas características. Você quando vai... vamos canonizar a Malu? Vamos ver. A Malu foi fiel? A Malu é bondosa? A Malu é benigna? A Malu tem paz no coração? A Malu, ela, quando chegava no ambiente, todo mundo falava que mulher alegre, feliz, que é a pessoa amorosa, o amor chegou. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz, a minha vocação é o amor. Ela falou, de tudo eu sou menor, mas se eu quero ser alguma coisa, eu quero ser o amor. Porque ela viu, Deus é amor, eu quero estar em Deus. Eu quero estar todo em Deus. Eu entrego a minha vida a Deus. Eu entrego a minha vontade a Deus. Eu entrego a minha liberdade, minha inteligência, entrego tudo a Deus. Eu quero viver o amor, eu quero ser o amor. Para a igreja, eu quero ser o amor. Olha aqui, de Santa Teresinha do Menino Jesus. E nós? Nós devemos fazer o quê? Seguir esses passos de santidade. Nós não vamos adorar Santa Teresinha, nós não somos idólatras. Nós vamos observar o exemplo dela e falar, caramba, que coisa maravilhosa, olha a vida que ela levou, que coisa bonita, e ela agora está nos altares, mas não só nos altares, ela está no céu. Tenho certeza disso, porque ela foi muito clara. Então é isso que eu quero isso para a minha vida. Entendeu? O bom é que esses frutos nascem, frutificam em nós, não por nossos méritos, não por nossa vontade, nossa graça, não pelo nosso esforço, mas pela ação do Espírito Santo em nós. O que nos cabe? Nos cabe abrir o nosso coração. Senhor, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É o fiat que cabe a nós. Eu falei isso no encontro passado, são 4 fiats. O primeiro fiat foi a criação do mundo. O segundo fiat foi de Maria, seja feita a vossa vontade, eu sou servo de Deus. O terceiro fiat é de Jesus, Senhor, afasta de mim este cálice, mas se for da tua vontade, que eu beba. E o quarto fiat é o nosso. Você não estava aqui, né? Ou estava? Estava?
No quê? Nesse último encontro? Tá, foi online. Foi online, isso? Eu não estava aqui, foi online. Estou pensando, eu não estava aqui, foi online. Então, o quarto Fiat é o nosso, quando rezamos o Pai Nosso. Então, quando nós pedimos a Deus que seja feita a vontade dele, nós colocamos a nossa vontade nele. E nós, então, vamos ter a configuração do Espírito Santo em nós. Olha que coisa, é o próprio Espírito Santo que age em nós e nos santifica. A única coisa que nós temos que fazer é nos abrir à graça dele. Né? Modéstia. A modéstia é você não ser prepotente e não ser cheio de si, como diz hoje no mundo, empoderado, vivendo o amor próprio de eu sou muito bom, eu sou demais. Ou então, tadinho de mim. E só se vitimar, exatamente, se vitimar. Para de pensar em você mesmo. Pensa no irmão, pensa no mundo, pensa em Jesus, pensa em Deus. Queira viver a vida de Deus. O modesto é aquele que se desprende de si mesmo, perde sua vaidade e vive a beleza de Deus. Deus é a sua beleza e busca essa beleza. Mas eu nasci bonito. Sim, tá bom, eu me olho no espelho, eu sou bonito, legal, ok. Mas não é a beleza exterior que eu tenho que exalar e exaltar. Se a minha beleza interior for maior que a minha beleza exterior, as pessoas elas vão permanecer ao meu lado. Porque se eu só tiver beleza exterior, se eu não tiver modéstia e ficar me envaidecendo, me mostrando como pessoa tal, o que eu vou ser? Nada mais do que um objeto. Um objeto bonito que se usa. Olha só onde está a graça de Deus. Na inteligência de Deus soberana, Ele nos ensina que, por mais belos que sejamos exteriormente, o que vale, o que importa é a beleza interior. A nossa modéstia de reconhecermos-nos como graça de Deus, como bênção de Deus, como templo de Deus, templo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo mora em nós. E a partir do momento que nós nos entendemos assim, nós nos tornamos as pessoas mais lindas do mundo, porque nós exalamos a beleza de Deus. Por exemplo, sabe uma mulher que eu acho lindíssima? Madre Teresa de Calcutá. Vocês já viram a foto dela? Mundanamente, a foto de Madre Teresa de Calcutá é uma mulher feia, muito feia, é feia de doer, mas ela é tão santa que ela é linda. Ela é linda. Procurem depois no celular de vocês, pesquisem. Madre Teresa de Calcutá. É uma santa recente, do século passado. Ela era uma mulher que, sendo freira, ela trabalhava num convento com educação, e aí ela andando pelas ruas da Índia, ela vê pessoas doentes na rua, mendigos, e ela sente uma dor no coração, porque ela olha para aquelas pessoas sujas, doentes, largadas, abandonadas, e ela vê naquelas pessoas Jesus Cristo. E ela então larga tudo, ela larga até a ordem conventual que ela participava, e ela, com autorização, ela começa a ajudar as pessoas, a recolher as pessoas da rua, a cuidar das feridas, pessoas que estão morrendo. Ela pensa, pelo menos eu quero dar dignidade para elas morrerem. Eu quero que elas vivam os seus últimos momentos de forma digna. Então ela começa a fazer isso. E aí cria-se um novo momento na igreja, que é as pessoas que seguem Madre Teresa de Calcutá. As pessoas vão convivendo com ela e vão vendo como era uma mulher boa.
e ela ganha prêmio Nobel da Paz por causa das suas ações. Ela foi uma revolucionária. Tem filme falando sobre a história das madeireiras de Calcutá. Pesquisem na Netflix, não sei, eu já assisti. Pesquisem, procura lá, de repente tem no YouTube, vale muito a pena assistir. Vale muito a pena assistir. Geraldine Chaplin, que é filha ou neta de Charles Chaplin, ela que faz o papel de Madre Teresa de Calcutá. Muito legal. Então, modéstia é você não se prender à vaidade de eu sou tal, não ser prepotente, mas ser humilde, como Nossa Senhora foi humilde. Sabe o que significa humildade? A palavra humildade vem da palavra humus. Humus é terra, é chão. É você ser tão humilde que você está ali no chão. É você se humilhar, você se abaixar, você não querer ser mais que o outro, estar acima do outro. Nossa Senhora foi humilde, a mais humilde de todas, e foi exaltada, a mais alta das graças de Deus. Está mais alto dos céus, próximo de Deus. Por quê? Ela era a mulher que deu o nosso Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, em seu ventre. Pois bem, falei sobre modéstia. Isso. Isto, ok. Continência. A palavra continência é você ser firme para vencer as contrariedades. Você não se deixar levar pelas contrariedades. Você ser firme para você ser uma pessoa coerente. A palavra continência, o fruto da continência, assim, para vocês entenderem melhor, o contrário da continência, a incontinência, seria como um carro desgovernado, sem freio. Imagina um carro desgovernado andando na rua, descendo a ladeira, descendo as brownies, E aí, o que vai acontecer? Não só ele vai se estatelar, se arrebentar da perda total, se tiver gente dentro dele, vai morrer, muito certamente, como ele ainda pode causar mal a outras pessoas, matando, ferindo ou destruindo a propriedade. Olha a loucura que é um carro desgovernado, sem freio, descendo uma ladeira das brownies. A incontinência é isso. Então o continente é aquele firme, que vem as contrariedades, mas ele está ali, firme em Deus, porque Deus está com ele, então ele é uma rocha, ele permanece firme. Isso é continência, o fruto da continência. E nós temos essa graça de, meu Deus, como é que eu vou aguentar não pecar? É tão sedutor, é tão gostoso. Mas quando você começa a conviver com o Espírito Santo, ele dá a você essa fortaleza, essa firmeza, para você aguentar as tribulações, as tentações, as seduções, as malícias do mundo, do demônio, do seu homem velho, de você ter aquelas tentações do passado. Mas eu tive aquela experiência, foi tão boa. E aí você, peraí, não vou nem pensar nisso não, já não existe, já está no passado. O passado passou. Agora estou vivendo o presente, que é um dom de Deus, o presente, por isso que tem esse nome. E nesse presente eu estou cheio do Espírito Santo. E nele eu quero permanecer. Estou firme, Senhor. Firme está o meu coração. Ok? Isso é continência. Longanimidade. Que palavra longanimidade. Palavra longa. Mas não vem de longa. A palavra longanimidade significa grandeza de alma. Animidade vem de ânimo, ânima. Ânima em latim é alma. E esse longa vem de grandeza. Uma alma grande. E a alma grande é aquela que se dá tudo a Deus. E que, por se dar tudo a Deus, se dá todo ao mundo. A buscar viver a graça de Deus no mundo e a contagiar esse mundo com a graça. É a pessoa que
permanece em Deus e realiza o seu apostolado. O longânimo é aquele homem que não se prende às coisas do mundo, às coisas pequenas, mas que busca as coisas do alto, a aspiração do alto. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mateus capítulo 5 ou 6, está lá no Sermão da Montanha. Pois bem, esse buscar o reino de Deus, o que é o reino de Deus? Quem me diz? O que é o reino de Deus? A vida plena. Uma vida de plena no amor de Deus. É o próprio amor. Jesus, que é Deus conosco, ele é o próprio amor, viveu o próprio amor, por amor ele morreu, viveu a sua paixão. Então, estar uma vida em Cristo, viver uma vida em Cristo, é você viver no reino de Deus. Tanto que Jesus, por diversas vezes, conversando com as pessoas, dizia: o reino de Deus está próximo. Ou seja, olha, está bem perto, porque você pode experimentar esse reino que é o próprio amor de Deus. E o longânimo, que tem uma alma grande, ele se prende às coisas espirituais. Ele não está preso no mundo, ele não se deixa levar para o mundo, ele busca as coisas do alto, ok? É uma árvore com raízes para cima. As suas raízes estão presas no céu, estão enraizadas no céu, porque é para lá que nós vamos. Deixa eu ver o horário. 8h10. Meu Deus, eu falei ainda tudo. Mansidão. Qual? Mansidão. Mansidão. Jesus diz que ele é manso e humilde de coração. Vou fazer aqui uma comparação. Se vocês forem na minha casa, vocês vão ter que pedir licença, porque lá tem um cachorro brabo. O meu Tikal, que é o nome do cachorro, ele é brabo e assusta a gente. Ele é grande, forte, late forte e pula em cima. A brincadeira dele é bruta. Eu estou machucado das brincadeiras dele, né? Pois bem, ele é bravo e por isso ninguém quer chegar perto, ok? Agora um cachorro mansinho. Oi, cutuca, você abraça, você faz carinho, você brinca, você chega perto. A mansidão te permite chegar perto, atrai. Então Jesus atrai multidões. Olha no Sermão da Montanha, as pessoas saíram de casa sem nem pensar em comida. Estavam lá ouvindo Jesus falar. E aí os apóstolos: Senhor, vamos dispersá-los porque está ficando tarde e eles até voltarem para casa não tem comida. E aí Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães, né? Alimenta 5.000 homens e mais mulheres e crianças, porque naquela época não se contavam as mulheres e tal, né? Então ele alimenta essas pessoas todas, é porque na época era essa mentalidade. Pois bem, alimenta essas pessoas todas com 5 pãezinhos e 3 peixes, né? 3 peixes. Porque um menino tinha levado uma cesta lá: eu tenho aqui uns 3 peixinhos, eu tenho aqui alguns 5 pãezinhos. E aí ele faz o milagre da multiplicação. E ainda depois disso sobram 12 cestos de pães e peixes, depois de alimentar toda a multidão. Olha só, isso é um milagre de alimentação, porque Jesus é o nosso alimento. Ele vem e se oferece como próprio alimento. Ele vem nos alimentar da sua graça. Ele primeiro alimentou da sua palavra, deu a sua boa nova, a sua formação, e depois nos proporcionou o alimento da carne. Mas o alimento do Espírito é nós experimentarmos e nos alimentarmos desses frutos da graça. Esses frutos são o nosso alimento. Olha que coisa bonita. E a mansidão é esta qualidade de atrair. Jesus atraía multidões porque ele era manso e humilde de coração. E nós queremos ser santos? Então sejamos mansos. Não sejamos aquelas pessoas inconvenientes, aquelas pessoas bravas, chatas, que as pessoas querem distância. Não é?
Vocês conhecem pessoas que vocês não querem nem estar perto? Então, essas pessoas não são cristãs. Se fazem cristãs, tem que aprender muita coisa. Tem que ainda ter muito problema para poder ser burilado para aprender a viver a santidade. Pois bem, então a mansidão é um fruto que nós passamos a ter porque Jesus é manso e humilde de coração. E nós vamos nos configurar a Jesus, ok? Castidade, pastor. Castidade. A castidade, eu vou falar mais sobre a castidade depois, quando eu for falar sobre o sacramento do matrimônio e tudo mais, que vamos chegar nesse ponto, mas a castidade, ela a continência, o que eu falei, é firme nos propósitos, não é? De você ser firme. E aí você não se deixa levar pelas contrariedades. A castidade é você não se deixar levar pelas paixões desordenadas da carne, pela sensualidade e sexualidade. É você entender-se templo do Espírito Santo. E nós somos templo do Espírito Santo porque no batismo ele veio morar em nós, no nosso coração. E o Espírito Santo em nós vamos admitir um pecado no nosso corpo? Nós vamos admitir um pecado que fere o próprio o Espírito Santo que está em nós? É claro que não. Então sejamos castos, puros. E essa castidade, ela é antes, durante e depois do casamento. Então agora eu me casei, então agora eu posso. Não! Você pode deixar de ser virgem, mas você não deve nunca deixar de ser casto. E ser casto casei. Eu, por exemplo, sou casado com a Adriana. A Adriana é minha esposa. Não existe outra mulher no mundo, a não ser minha mãe. Mas minha mãe já é mais velhinha, tudo bem. Então, minha mãe e a Adriana e minhas filhas acabou. Vocês, mulheres, não quero nem saber. Eu acho que já falei aqui, Dom Rafael, que é meu padrinho espiritual. Dom Rafael, que foi bispo de Nova Friburgo, ele não admitia andar no seu carro sozinho com uma mulher. Ele saía da Penha, onde ele morava, até a Glória, onde tinha a mitra, onde ele ficava lá com o bispo fazendo os trabalhos dele. São 11 quilômetros de um ponto a outro. E ele tinha uma secretária chamada Elizabeth, que muitas vezes, no mesmo horário que ele saía para ir para a mitra, ela saía para terminar o expediente. E eu trabalhava com ele, né? Ela só podia entrar no carro dele se eu fosse junto, pegando carona para ir para minha casa. Porque se eu, por algum motivo, tivesse que sair antes ou tivesse que sair depois, ela tinha que pegar ônibus, descer a ladeira da Penha, andar até mais uns 4 quarteirões para pegar o ponto de ônibus até para a casa dela. Mas a maldade não estaria na cabeça dele? Não, sabe por que ele não fazia isso? Porque não queria dar chance das pessoas olharem para lá, para dentro do carro, e olha só aquele bispo com a mulher do lado. Ele não queria nem dar chance das pessoas maldarem. Ele não queria que as pessoas pecassem. Entendeu? Olha, tamanho a bondade dele, ele não queria que as pessoas pecassem, maldando o que eles não estavam fazendo. Entendeu? Então ele não dava chance. Assim, para explicar melhor, a pessoa que é casta é aquela pessoa que sabe que ali é precipício, então ela, deixa eu ficar bem longe. Porque ela pode, de repente, até falar assim, eu sou muito firme em Deus, eu ando na beira do precipício, eu desafio o perigo. O precipício pode desmontar, pode desmoronar, e você cai junto, entendeu? Então, o santo é aquele que anda até longe do precipício, para não cair, não dar chance de cair, entendeu? E nós somos chamados à castidade. A castidade é a pureza de corpo, de alma, para que nós possamos ser irrepreensíveis aos olhos de Deus. Ok? Só que tem um detalhe, o Espírito Santo nos pede isto e nos proporciona forças, ele nos dá
força e coragem. Ele nos fortalece. Não pensa, ai caramba, então é muito difícil ser santo, porque é muito bom fazer sexo. Não, calma. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus cuida, Deus tira a vontade do seu coração, da sua mente, se você se abre a Ele e fala, Senhor, eu ponho a minha vontade na tua vontade, realiza a tua vontade na minha vida. Ele vai e faz. Ele vai e faz. Eu sei disso. Olha, eu já pequei muito contra a castidade, vou confessar para vocês. Mas eu virei para Deus, Senhor, por favor, me ajuda. E Ele me ajuda. Ele me ajuda, Ele tem me ajudado. E eu sou feliz por isso. Sabe, por exemplo, a Adriana pode pegar meu celular a qualquer momento, tá ali meu celular. Pode pegar meu celular a qualquer momento e olhar, e ela sabe minhas senhas todas. Por quê? Eu não tenho nada para esconder, nem ela de mim. Tem casais que, não pode olhar meu celular, porque sei lá, se vai descobrir alguma coisa, né? Tem até um negócio que eu vi uma meme uma vez, que uma pessoa falou assim, fulano, você esqueceu o seu celular em casa, sua esposa está lá. Ele sai correndo, desesperado. Falando, pega não sei o que no carro. Exatamente, para poder pegar o celular antes que a mulher vista, sei lá, o que vai descobrir, né? Então, a paz interior é proveniente de uma vida santa. Você pode colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Ok? E a paciência, né? A paciência, tá óbvio, né? Só que não é uma paciência de você simplesmente ser assim, calmo, isso, exatamente. Não é isso. Essa paciência é você esperar em Deus e saber esperar o tempo de Deus. Olha que coisa. É você confiar que Deus sabe onde está a sua felicidade. E você ter paciência para Deus se manifestar no tempo dele. Deixa Deus ser Deus. Não queira impacientemente colocar o carro diante dos bois. Não queira fazer o papel de Deus e agir sem que seja da vontade de Deus. Deixa Deus ser Deus. Então, o fruto da paciência é você ter a esperança, é você ter a calma, a tranquilidade de confiar na providência de Deus, que tudo provê, que tudo cuida. Ok? Deus sabe das suas necessidades, das nossas necessidades. Ele perscruta o nosso coração. Se Ele não dá uma coisa, é porque a gente não deve receber, pelo menos naquele momento, aquela coisa. Deus sabe. E no tempo certo Ele vai fazer a sua obra. E você, como paciente, você vai saber esperar esse tempo. Você saberá aguardar Deus se manifestar. E Ele se manifesta. Porque Deus não nos abandona. Ele prometeu, Jesus prometeu, estarei convosco até o fim do tempo, os fins do tempo. Estará, e Ele permanece. E Ele ainda nos enviou o seu Paráclito, que em nós nos santifica com todos esses frutos, esses traços da divindade. Nós, na santidade, vivemos esta configuração de Deus em nós. E aí, para finalizar, podemos chegar ao momento de dizer com São Paulo, já não sou eu, mas quem vivo é Cristo que vive em mim. Olha que coisa bonita, né? Eu estou doido para chegar o dia em que vocês, diante do bispo da Assembleia, possam dizer o sim de vocês. Eu confirmo a minha fé e o meu batismo. Você, no caso, vai ser batizada, vai receber os 3 sacramentos, mas vai chegar um momento que você vai falar assim, hoje eu dou sim a Deus e quero ser completamente dele. Completamente dele. E eu quero ter esta configuração, que as pessoas me vejam e vejam Jesus. Ah, Senhor,
Para finalizar, esta oração que eu faço agora por vocês, por cada um de vocês. Senhor Jesus, toca no coração de cada um desses que está aqui, e também aqueles que vão ouvir aqui essa gravação, você que vai ouvir aqui essa gravação, que está em casa e que vai ouvir esta aula, que vocês todos possam verdadeiramente serem deixados, melhor dizendo, se deixarem configurar pelo Espírito Santo, e que esses frutos eles sejam evidentes, sejam claros na vida de vocês, e que vocês possam permanentemente estar em Deus. Esta oração que eu faço hoje, Senhor, abençoa a Brenda, a Malu, o João Victor, abençoa também a Lorena, abençoa a Lara, abençoa a Natália, abençoa a... quem está faltando? A Gláucia, abençoa... Pronto, falei todo mundo? Falei. Ó Senhor Jesus, abençoa cada uma dessas pessoas que aqui têm vivido esses momentos de encontro catecumenal e têm te buscado. Permanece, Senhor Jesus, dando força e graça para que elas vivam esta caminhada, este aprendizado e cheguem no momento de se entregar plenamente a Ti, dizendo sim diante do bispo e da Assembleia. Glórias a Ti, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.